Já estamos gravando já. Você falou vamos lá, eu essa é a tradição desse podcast. Você fala, tá pronto? Eu falo, tô, e eu não tô nenhuma. Então, assim, Renata, não reclama também que você já sabe que esse é nosso jeitinho, é uma tradição nesse podcast. Eu nem falei nada. Eu só falei que tá gravando. Já fiquei na defensiva, já. Oi, gente! Esse é o Patramada Criminal. Meu nome é Natália Salazar, como vocês sabem, porque tá escrito aqui. Eu sou Renata Schmidt, como vocês também sabem, porque também vai estar escrito aqui. E sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Como vocês estão? Se tá bem, eu já vou quebrar logo de cara. Se você começou o domingo bem, já vou tirar a sua felicidade. Oh. Não, a gente vai falar de algumas coisas que são legais, principalmente para a geração millennial, gente. Já faz um tempo, já faz o quê? Acho que 1 ano que eu tô querendo falar disso. Mas eu meio que não tinha. Eu nunca chegava na parte realmente criminal, sabe? Eu nunca chegava assim muito na. Porque era uma história que meio que. É uma história muito complexa, envolve muita gente. Muitos gatilhos são gatilhados enquanto você tá vendo esse tipo de coisa. Mas eu já tô nesse rabbit hole já faz um tempo. E foi mais ou menos quando eu comecei a ver a questão das mamães blogueiras, que eu comecei a ver não a Ruby Frank, mas as mamães TikTokers ou YouTubers que colocam a família e principalmente crianças em situações desconfortáveis na frente das câmeras para lucrar alguma coisa. E daí foi nesse, sabe? Porque daí foi meio que esse assunto conversa um pouco com esse universo de mamães blogueiras e com o que a gente já tem falado no podcast já há algum tempo. Já é um assunto também que está no meu radar. Eu já falei aqui da Balenciaga, para quem não lembra, foi ano passado ou retrasado que teve aquela polêmica com a Balenciaga usando imagens de crianças em situações adultas, e foi também um roteiro meu. São coisas que ficam assim sempre no meu radar. Para o meu desespero e falta de saúde mental. Não é uma coisa boa, mas é porque eu caio nesses rabbit holes, então eu sempre vou atrás dessas histórias. E agora, gente, isso é um documentário que tá super estourado, falado. Isso é um documentário que chama Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV. Que traduzido seria Silêncio no Set, o lado obscuro da televisão infantil. Esse documentário fala de um criador e produtor chamado Dan Schneider, que foi responsável por diversos shows na Nickelodeon, mas também fala de pessoas envolvidas na Nickelodeon ali na parte, nos anos 90, 2000, que foram extremamente problemáticas. E ele também fala de como crianças que cresceram no set de gravação da Nickelodeon hoje ou pararam de atuar ou são pessoas que têm diversos problemas mentais. É difícil você ver uma história realmente bem sucedida daquela turma lá, entendeu? Acho que a Ariana Grande é a pessoa que foi talvez a única mais bem sucedida, que não tem um caso. Porque se você pensar, tipo, a Demi é maravilhosa, ela é extremamente bem sucedida, mas ela também teve diversos problemas com a saúde mental dela. Sim, tanto transtorno alimentar quanto abuso de substância, né? Ela quase morreu. Ela quase morreu mesmo, assim, ela foi violentada, teve uma série de problemas. Então, existe um lado obscuro em Hollywood, na televisão, na televisão infantil, que faz com que crianças sejam expostas a pessoas e situações perigosas. E é disso que a gente vai falar. Mas primeiro a gente vai falar do Dan Schneider, que foi quem criou esse mundo, gente, praticamente. Só para dar um contexto, esse documentário, ele não foi liberado no Brasil ainda, ele não tá disponível no Brasil, ele foi liberado agora, recentemente, dia 17 de março, pela Max e pelo Discovery Plus. Eu vi todos os 4 episódios e eu não vou tentar resumir o documentário, mas eu vou falar para vocês
os principais pontos que o documentário explora, e principalmente em relação às crianças. Em relação aos adultos, eu não vou falar muito, porque eu acho que adulto sabe falar por si só. Adulto sabe se defender. Justo. Como eu falei, eu vou falar mais das crianças porque, como eu falei, já é uma coisa que tá nos meus roteiros já faz um tempo. Já é um assunto que eu tô estudando e explorando já faz algum tempo. Bom, tudo começa com o criador e produtor Dan Schneider. O Dan Schneider, ele começou como ator, atuando em papéis menores em comédias para adolescentes. Nem sabia que ele era ator. Ele fez alguns papéis bem, assim, minúsculos, umas pontas, mas ele era uma pessoa engraçada. E ele é uma pessoa que as pessoas descrevem como um Arrested Development. Ele é uma pessoa que ele cresceu, mas ele não se desenvolveu, então ele ainda se vê como um meninão. Ai, sabe? Gente, sim. Então ele é meio inconveniente, ele é bem inconveniente, na verdade. E ele ainda se vê como uma pessoa bem meninão, assim, bem. Então ele se adaptou muito bem nesse universo infantil, adolescente, jovem, porque apesar dele ser já um homem de quase 40 anos, na época ele ainda era meio meninão. Coisas que homens têm a permissão de ser, né? Um meninão de 40 anos. Ai, já tô com ranço já. Em 1993, quando ele ainda era jovem, ele começou a trabalhar para um sketch show para crianças, como se fosse um SNL, um Saturday Night Live para crianças, feito por crianças, chamado All That. Passava na Nickelodeon. O show foi um sucesso absoluto e colocou o Dan na história da Nickelodeon. Todo mundo ficou feliz com o quão bem sucedido o show foi. E ele também foi escritor e produtor de um dos meus shows favoritos da Nickelodeon, que é o Kenan e Kel. Ai, nossa, eu adorava Kenan e Kel. Kenan e Kel é maravilhoso. Quem sabe, sabe, gente. Sim, mudou totalmente minha percepção do refrigerante de laranja. O refrigerante de laranja, até hoje eu só tomo refrigerante de laranja, mesmo sem gostar muito, por causa do Kel. Porque Kel ama refrigerante de laranja. Era uma boa série. Era uma boa série. E assim, eles traziam vários convidados especiais no show, e era uma coisa bem assim, sketch mesmo. Você tinha na frente de uma audiência, na frente de um público ao vivo, como se fosse um sai de baixo, né? E daí fechava as cortinas, daí eles vinham, conversavam com a audiência, conversavam com o público, tinha convidados especiais que às vezes iam falar com o auditório. Era uma coisa bem espontânea, bem jovem, sabe? Bem diferente. Isso era normal para adultos, mas para criança nunca ninguém tinha feito isso. E depois de uns anos trabalhando na Nick, ele descobriu a Amanda Bynes e criou e produziu para ela o Amanda Show. O Amanda Show foi um sucesso, gente. A Amanda Bynes, ela é extremamente talentosa, ela é extremamente engraçada, ela é uma comediante nata. Ela tem, assim, o physical comedy, que eles chamam, que é como aquela comédia de você mexer seu corpo e fazer coisas engraçadas, expressões engraçadas, e cair, levantar, e tudo isso ser muito engraçado. Ela é um gênio nisso, e ela já era um gênio quando ela era muito pequena. Você sabia que foi ela que descobriu o Channing Tatum? Sério? Sim. Um fun fact, gente. Ela viu o Channing Tatum num comercial e ela chegou, eu não sei pra quem, ela chegou acho que pro agente dela e disse: esse cara vai ser um cara que as meninas vão olhar pra ele e as meninas vão suspirar, esse cara, ele vai estourar, eu quero esse cara contracenando comigo naquele filme que ela fez, Ele é o Cara, que ela se faz de menino pra jogar futebol. Sim. E não queriam colocar ele no casting, porque ele era muito velho pro papel. Sim. E ela bateu o pé, e foi por causa dela que colocaram ele no filme, e a carreira dele estourou por causa desse filme. Eu não sabia que era ela que tinha Foi descoberto. ela que colocou. Ele mesmo, ele só ficou sabendo anos mais tarde que foi ela que bateu o pé, que insistiu na contratação dele pra atuar com ela. Mas isso veio um pouco da parceria dela com o Dan Schneider, porque no show da Amanda, no Amanda Show, ele criou e produziu
mas o relacionamento dele com ela era muito próximo. Eles almoçavam juntos, eles iam pra lá e pra cá juntos, ele escrevia junto com ela tinha um controle criativo que a maioria dos atores, de forma geral em Hollywood, não tem. Ela tinha um acesso ao Dan Schneider que a maioria dos atores não tem ao produtor e criador do show. Então, isso gerou um certo desconforto em algumas pessoas, porque ela era uma menina de acho que 13 anos na época, e ele era um homem adulto, mas era uma parceria muito bem sucedida. E a Amanda parecia gostar muito do Dan. Então, a gente não sabe, não se tem conhecimento de nada inapropriado, nada que possa ter acontecido que tenha sido ilegal ou inapropriado, mas não era assim. Na minha opinião, um homem crescido, adulto, ter uma relação tão próxima, comercial, com uma criança, eu acho um pouco estranho. Mesmo que seja uma relação comercial, assim. Mas ela tinha muito controle criativo no show. Enfim, o Amanda Show ficou no ar de 99 a 2002 e foi um sucesso absurdo. E lançou a carreira da Amanda Bynes e consolidou o Dan como um grande escritor e produtor da Nickelodeon. Ele ficou conhecido como o cara que sabe o que a geração mais nova quer ver na televisão e no cinema. Em 2002, ele escreveu e produziu o filme O Grande Mentiroso, com a Amanda Bynes e o Frank Muniz, que é o Malcolm in the Middle. E depois disso, eles fizeram a série What I Like About You, que no Brasil chamava Coisas que Eu Odeio em Você. Eu amava essa série, passava na Warner, se não me engano. Eu não lembro se era na Warner ou na Fox, mas eu tenho quase certeza que era na Warner. Eram duas irmãs, passou né? No SBT. Ah, eu não sabia. Eu acho que passou no SBT no sábado ou domingo de manhã também. Mas passava Era na boa. Warner. Eram duas irmãs que moravam juntas, né? Ela era a irmã mais nova, era a irmã mais velha que era certinha e a Amanda Bynes era meio louca, né? Era a irmã que veio meio que shake the boat, que veio assim chacoalhar a vida da irmã certinha. Sim, por algum motivo elas foram morar juntas na cidade, eu já não lembro. Acho que os pais morrem, eu não lembro. Sei também. lá, aconteceu alguma coisa, mas era boa a série. Era uma ótima série. E Coisas que Eu Odeio em Você era uma chance dela e do Dan crescerem, amadurecerem com a audiência. Eu nem sabia que era dele, essa série. Então, ele foi criador e produtor. Mas é porque eles queriam. A Amanda estava crescendo, ela precisava de trabalhos mais adultos, e ele já tinha se consolidado na televisão infantil, ele queria se consolidar na televisão adulta. Infelizmente, a personalidade do Dan é tão bosta que ele se desentendeu com os outros criadores e ele teve que voltar pra Nickelodeon. Rapaz. Enquanto isso, a Amanda virou a It Girl dos anos 2000. Ela fez vários filmes, ela fez Tudo que uma Garota Quer, Ela é o Cara, Hairspray, A Mentira. Todo filme adolescente tinha Amanda Bynes, ela era garantia de bilheteria de sucesso, ela era maravilhosa, todo mundo queria ser igual a ela era super legal. E porque ela era tão linda, mas também tão engraçada e tão meninona, todo mundo se relacionava um pouco com ela. E ela tinha uma vibe meio estabanada, meio... Ela era uma mina... Ela sempre tinha esse papel de a mina gente boa que se mete em altas presepadas. Na Nickelodeon, depois disso, o Dan criou e produziu mais uma série de shows de extremo sucesso. Todos os melhores shows da Nick foram responsabilidade dele. O Drake and Josh, Zoe 101, iCarly, Victorious, que lançou a carreira da Ariana Grande, e Sam and Cat. E depois Game Shakers, depois de uns 2 anos de Sam and Cat. Ele era intocável na Nickelodeon. Ele estava gerando milhões e milhões e milhões de dólares pra Nickelodeon. Então, assim, ele tinha carta branca meio que pra fazer o que ele quiser. Ele era o garoto de ouro da Nickelodeon, ninguém falava mal do Dan. Ninguém falava mal do Dan, ninguém tocava no Dan. O Dan era a galinha dos ovos de ouro. E não dá pra negar, gente, que ele é extremamente talentoso, ou que ele teve essa visão de televisão que entreteu a nossa geração millennial
por quase 2 décadas. Ele entreteu a gente com vários shows, tanto que a gente estava aqui falando, nossa, Kenan e Kel, refrigerante de laranja, é uma coisa que tá na nossa memória, uma coisa que a gente ama, e a gente ria com aquele show, e era uma coisa que a gente leva assim meio que pra vida. E ele marcou muito a nossa geração. Mas trabalhar com o Dan era um verdadeiro inferno. Não porque ele exigia excelência e comprometimento, né, como vários diretores, tipo James Cameron, que são extremamente rígidos e tal, mas era porque ele era uma pessoa extremamente abusiva com todo o cast and crew, assim, os escritores, os assistentes, o pessoal do guarda-roupa, né, não guarda-roupa, Wardrobe, né, que seria os figurinistas. Figurinista, maquiador, todo mundo. Ele fazia o inferno, até com os atores, ele era infernal. No documentário, 2 escritoras que trabalharam para o All That revelaram que elas tiveram que dividir um salário. Ele contratou 2 mulheres e, ao invés de pagar um salário para cada, como todos os outros homens estavam recebendo, ele falou que por causa do budget, elas tinham que dividir um salário. Ou seja, ele estava pagando metade de um salário para cada. O dele vinha integral, né? E dos outros homens escritores vinha integral. Só o das mulheres. Além disso, elas, como as 2 únicas escritoras, eram alvos de piadinhas de cunho sexual extremamente inapropriadas para o ambiente de trabalho. O comprometimento que o Dan exigia era estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma delas, a Christy Stratton, que depois foi trabalhar com Modern Family, ela continuou escrevendo em Hollywood. Que bom que foi uma pessoa que ele não surtou, né? Pois é. Ela foi demitida porque em um período de uma temporada, tipo, sei lá, 6 meses de produção, ela tirou 2 noites pessoais. Eles queriam ficar escrevendo e ela falou, gente, vocês vão me desculpar, eu quero muito ficar aqui escrevendo, não ter vida, mas eu convidei um bando de gente para minha casa e eles vão chegar daqui 1 hora, eu preciso pro meu apartamento, preciso pra minha casa, que vai ter gente chegando. E a outra coisa que ela fez foi ir num show que ela tinha ganhado os ingressos pra ir no show do Bruce Springsteen, eu acho, e daí ela foi no show. Então, em 6 meses, ela tirou 2 noites pessoais e saiu do trabalho mais cedo. Mais cedo, não foi assim, nem que ela não foi trabalhar, né? Ela só não dormiu no escritório aquele dia. Né? Quando eu falo mais cedo, ela já estava fazendo hora extra, mas ela não ficou lá a noite inteira com os outros. E por isso ela foi demitida. A outra que fala no documentário é a Jenny Keegan. Essa acompanhou o Dan para trabalhar depois do All That. Ela acompanhou ele no Amanda Show. Mas ela largou o emprego depois de um incidente. E qual foi esse incidente? Ela teve que tolerar muito abuso, muita piadinha, muita blá blá blá. Mas agora ela era a única escritora mulher num bando de homem, numa mesa com um bando de homem. E teve um dia que o Dan chamou todos os homens no escritório dele e deixou ela de lado, deixou ela de fora. E eles ficaram lá e trocaram ideias e falaram dos roteiros e blá blá blá. E daí ele chama ela. E ele chama ela e todos os homens escritores estão de um lado da mesa, como se todos eles fossem entrevistar ela. E ela tá do outro lado. E eles falam, o Dan fala pra ela, você tem que falar pra gente quais são as ideias que você tem pro episódio. Como se ela estivesse fazendo uma audição, como se ela estivesse fazendo uma entrevista de emprego. Detalhe, não só pro produtor, mas pros colegas dela, que estavam no mesmo nível dela. E daí ela começou a falar das ideias, né, que ela estava tendo, e ele interrompeu ela para falar, você não costumava fazer aqueles telesexo? E ela falou, não. E ele, não, eu acho que você já falou isso. Você não falou sobre isso? Que você gostava de fazer telesexo, que era a sua profissão antes de você virar escritora? E ela, não, Dan. E daí ela não aguentou, ela saiu da sala chorando e largou o emprego. Porque ela falou isso daqui não... Então, nada vale
Nada vale isso daqui, gente. E é muito triste porque esse era o sonho dela. Ela aceitou trabalhar Elas duas, mas principalmente ela, aceitou trabalhar naquelas condições porque era o sonho máximo dela. E ela, depois disso, ela nunca mais trabalhou em Hollywood. Por causa desse tipo de coisa, o Dan foi processado por ela. Ou seja, logo de cara, no primeiro e segundo show do Dan, a Nickelodeon já sabe que ele é uma pessoa extremamente tóxica, extremamente inapropriada e que ele é uma liability, que ele é um processo esperando para acontecer. E que aconteceu. Eles entraram num acordo fora do tribunal, mas eles já sabiam que o Dan era uma pessoa extremamente problemática. Só que conforme os shows vão fazendo sucesso e o dinheiro vai entrando, o Dan vai ficando cada vez mais deslumbrado com o próprio ego, né? Nossa, ele já era assim nos primeiros, né? Pois é, o ego dele vai crescendo e ele vai ficando cada vez mais poderoso, cada vez mais intocável, cada vez mais rico, e o comportamento dele vai ficando cada vez mais abusivo. No livro, lembra daquele livro que eu te recomendei? Aquele da Jennette McCurdy? Sim. Eu tô feliz que minha mãe morreu. Ela não menciona, porque aquele livro não é sobre a Nickelodeon, não é sobre a experiência dela exatamente como atriz, mas é mais da experiência dela como filha. Mas ela fala do criador. Ela fala no show, no Sam and Cat, tinha o criador. O criador é uma pessoa que pode fazer você se sentir bem num dia e ruim no outro. Porque o Dan era aquela pessoa que se ele tá de bom humor, você tá de bom humor, tá todo mundo feliz. Se ele tá de mau humor, o set inteiro fica pisando em ovos e tá todo mundo tenso e ninguém sabe o que fazer. Quando ele entra no set, você já fica, ai meu Deus, qual que é o humor do dia? E quem que ele vai pegar pra Cristo hoje? Então, alguns atores também mencionam casos de racismo. Ele colocava os atores negros em situações... Um ator negro relata um sketch que ele teve que fazer, que era, tipo, ele oferecendo cookies pra uma pessoa como se fosse droga. Tipo, ele era o traficante da turma. Ele era o traficante da história, sabe? E daí a mãe dele foi confrontar o Dan e ele não foi convidado para voltar para outra temporada. Então o Dan era intocável. Você falava qualquer coisa contra o Dan, você ia embora e o Dan ficava. Além de tudo, as piadas inapropriadas de cunho sexual continuaram. Ele era um boys boy e ele pedia massagens principalmente para as mulheres que trabalhavam com ele. E isso podia ser figurinista, assistente de produção, atriz, Amanda Bynes, quem fosse que tivesse lá, ele pedia massagem. Então ele tá no set, olhando no monitor, e ele tá assim, ai, uma mulher fazendo massagem nele. E aquilo parece, aparentemente, na cabeça dele, apropriado para um ambiente de trabalho. Nossa, veio na minha cabeça aquela cena do Star Wars com o Jabba e a princesa Leia no pé dele. É bem isso. E assim, e tem muita gente que fala, ai, gente, qual que é o problema? Não sei o quê, de uma massagem, não sei o quê. Gente, não é apropriado para o ambiente de trabalho. Não é apropriado. Desculpa, não é apropriado, sabe? Se você acha que isso é apropriado, não é à toa. Você é parte do problema se você acha que isso é apropriado. E se você perde o emprego, a culpa é sua por isso, por achar que esse tipo de comportamento é apropriado, não por causa do Me Too ou por causa de qualquer outro movimento feminista, é por você que acha que isso é normal. Gente, a gente tá falando das pessoas que pedem a massagem, não das que são coagidas a dar, tá? Só pra deixar bem porque claro. se você negasse uma massagem pro Dan, você já sabe o que acontecia na outra temporada, né? Você não ia ser convidado a voltar. Ele era o homem intocável da Nickelodeon, você é só uma figurinista. Você é só uma maquiadora, você é só uma assistente. Quem que você acha que você é? Você acha que a Nickelodeon vai pegar o seu lado? Não. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Mas essas são questões adultas, gente. Como eu falei, adulto pode se defender. O que mais choca no documentário é que, num período curto de tempo, a Nickelodeon viu nada menos que 3 homens que trabalhavam lá serem presos por ações inapropriadas envolvendo crianças.
Mas, E, gente, e quando eu falo ações inapropriadas envolvendo crianças, eu tô falando isso para não perder a monetização, porque o que eu quero dizer é o crime de envolver crianças em comportamentos sexuais. O primeiro foi um assistente de produção chamado Jason Handy. E sim, ai, gente, sim, eu sei. Daí, olha a o piada quão, pronta. eu sei o quão irônico é que um predador seja chamado Jason Handy. Mas a piada é pronta. Ai, Ele, gente. ele era uma pessoa extremamente carismática, extremamente simpática, que amava o trabalho dele na Nickelodeon, mas ele mantinha contato com os pais, né, com as mães dessas crianças e com as crianças, dizendo que ele ficava sabendo das oportunidades de trabalho e que ele podia te informar depois. E teve um dia que ele começou a falar com uma atriz mirim chamada Brandy. E ele começou a falar, trocar e-mail com ela, falando de trabalho, e ela tinha 11 anos de idade. Ela respondeu. E a mãe dela olhou. Ah, o Jason entrou em contato com você, estranho, né? Mas tudo bem. Ele Sim, era isso aí, você muito. tem 11 anos e a sua mãe sou eu. Mas ele era muito charmoso, muito carismático, e ele era muito assim. Ele envolvia os pais, ele era muito amigo dos pais. Então ele sabia manipular, ele falava, porque daí ele te envolvia de um jeito que você falava, gente, o Jason, imagina. A maioria do predador sexual que tem criança como alvo faz isso, né? Eles seduzem Ele, os a pais também, família também, sim. né? Porque eles precisam saber que a criança não vai falar nada e o pai não vai acreditar caso a criança Sim. fale alguma coisa. Teve um caso que a gente fez faz muito tempo. Eu não lembro nem se foi um dos primeiros casos, assim, que eu fiz. Eu não lembro nem se foi pra apoiador ou se não foi. Eu não sei se você lembra do cara que ele molestou um menino, que ele era professor de artes marciais. Uhum. E que depois. Eu vou colocar depois o link do caso aqui se a gente não tiver feito para apoiador, tá, gente? Se não for exclusivo para apoiador. Se Eu acho que for, não foi, eu acho que foi aberto. eu não lembro. Faz muito tempo mesmo, gente. Foi 2021, acho. Mas enfim, o cara, ele se fez tão amigo da família que ele dormia na casa deles. Ah. O cara meio que causou o divórcio, porque o pai da criança que estava sendo molestada achava que o cara estava interessado na esposa dele. Ah. Tipo, antes disso tudo acontecer, né, o cara conquistou a família inteira. Tipo, o cara era um amigo da família, o cara frequentava a casa, e eles fazem isso pra ter mais acesso às crianças mesmo, né? Uhum. Então, assim, a Brandy começou a falar com o Jason, a mãe ficou de olho, mas a mãe viu as mensagens e viu que não tinha nada demais. Tá. Que eles estavam falando coisas assim, besteira, sabe? Só que as mensagens mudaram o teor. Um dia ele falou que ele queria se encontrar com a Brandy. E a Brandy falou isso pra mãe, a mãe falou absolutamente não. Não existe necessidade nenhuma de um homem crescido com barba na cara encontrar você, uma menina de 11 anos. E daí a Brandy falou que não, que a mãe dela não tinha deixado, e ele falou, a gente tinha que dar um jeito de se encontrar. E daí teve um dia que ele mandou uma foto dele se tocando pra Brandy, falando que ele queria mandar aquela foto pra ela saber que ele tava pensando nela. A mãe ficou horrorizada, desesperada. Eu tô horrorizada, eu nem conheço as pessoas envolvidas nessa história. E ela queria ligar pra polícia. Só que ela ficou com medo da polícia grelhar a filha dela em entrevista e traumatizar a filha dela e não dar em nada. Que é o que acontece com muitas dessas situações. Os pais procuram a polícia, mas não tem prova, não dá em nada e não sei o quê. E eu não sei por que ela decidiu, porque ela tinha um e-mail, ela tinha foto dele. Eu não sei por que ela decidiu não procurar a polícia, mas eu imagino que para uma mãe e para uma mulher essa decisão seja sempre uma decisão difícil, porque a gente sabe que muitas vezes não dá em nada e quando dá, né? Vamos aí, Daniel Alves está solto hoje, né, gente? É. Então, vamos lá. Mas enfim, então não vou julgar muito a mãe, mas assim, a mãe falou, você nunca mais vai falar com esse homem, cortou contato, a Brandy parou de atuar logo depois, e ficou por aí.
Mais tarde, a polícia veio a contactar a dona, né, a mãe da Brandy, porque ele tinha violado uma criança de 6 anos. A polícia encontrou na casa do Jason mais de 10 mil fotos envolvendo crianças, evidência de que ele tinha violado 2 crianças e um diário onde ele literalmente confessava com todas as letras o que ele era. Por causa disso, ele foi condenado a apenas 6 anos de cadeia. Quê? Um predador confesso, com mais de 10 mil imagens de crianças, com evidência de que ele abusou crianças. Ele foi condenado a só 6 anos e ele teve que se registrar como um agressor sexual. Nos Estados Unidos existe um registro que quando você é condenado como um predador, você tem que se registrar e daí tem algumas leis. Você não pode morar perto de escolas, você não pode chegar a tantos quilômetros próximo de escola ou de creche. E você tem que falar pros vizinhos, né? Você tem que bater na porta dos vizinhos. Stop it. E falar que você é um registered sex offender. Que você é um agressor sexual registrado e que você tem que abrir isso para os seus empregadores, você não pode trabalhar com criança, você não pode fazer nada. Em 2014, ele foi novamente preso sob 2 acusações de violar as regras desse registro e 3 acusações de cometer indecências com crianças. Ele permanece preso em Pittsburgh, na Virgínia, onde ele deve ficar até 2038. Que bom, né? Pelo menos isso, né? Mas vamos lá, precisou ele reofender para ele ficar preso por um bom tempo. Depois disso, gente, isso aconteceu mais ou menos em 2003, 2004, tá? 2003, porque em 2009 ele saiu da cadeia e depois em 2014 ele voltou. Então, 2003, 2004. Depois disso, a Nick apertou um pouco as regras de contratação de funcionários, né? Que, assim, pra tomar mais esse cautela. homem na Nickelodeon era a raposa no galinheiro, né? Uhum. Sim. Só que quando a Nick apertou as regras, gente, uma pessoa já estava trabalhando lá como ator e coach de diálogo e atuação. Essa pessoa, ela protagonizou o pior caso de abuso sexual contra um menor na história da Nickelodeon e a pior relatada no documentário. O nome dessa pessoa é Brian Peck. Ele trabalhou com o Leonardo DiCaprio em Growing Pains, que é tipo Tudo em Família, eu acho. E O Mundo é dos Jovens. E uma série de filmes e TV. E ele fez várias coisas, ele fez vários trabalhos. Tanto assim, como ator, quanto atrás das câmeras, como coach de atuação e diálogo. E daí, gente, alerta gatilho para o pior relato até agora. A gente sabe de um show chamado Drake and Josh. A gente conhece um homem chamado Drake Bell, um ator chamado Drake Bell. Sim. Ele trabalhou com a Amanda, também a pedido da Amanda. Ele trabalhou com a Amanda Bynes no Amanda Show e depois ele ganhou o próprio show Drake and Josh. Quando ele estava na Nickelodeon, o Brian Peck estava trabalhando como um coach de diálogo. O pai do Drake era o empresário dele. Era uma coisa que eles tinham feito depois do divórcio do pai dele com a mãe dele. O pai dele tentou achar alguma coisa que eles pudessem se conectar e ele viu um anúncio e ele começou a atuar e o pai dele virou empresário dele. Então era uma coisa que eles tinham em comum. E o pai dele estava na Nickelodeon, né? Acompanhando todos os dias de gravação como um bom pai, como fazendo nada de errado. E acompanhando toda a carreira do Drake. O Drake também era vocalista e guitarrista numa banda que ele tinha e eles faziam vários gigs, assim, pela Califórnia. O Brian Peck começou a se aproximar do Drake, falando que eles tinham coisas em comum, como um amigo. E ele falou que ele poderia dar aulas de diálogo e atuação pro Drake, que ainda era muito jovem. E assim, com o decorrer do tempo,
o Brian começou a ficar meio touchy, sabe? Meio faceiro com as mãos, meio livre com as mãos ao redor do Drake, que na época tinha o quê? Uns 14 anos. E o pai do Drake falou: não, o que é isso? E ele menciona também um vídeo que é mostrado no documentário, que ele viu um vídeo do Brian com um atrás das câmeras, assim, sabe? Os atores brincando, conversando, e o Brian pega no braço do Leonardo DiCaprio e ele faz assim, ó. No braço do Leonardo DiCaprio, que na época é um adolescente. E daí o pai do Drake ficou super desconfortável com aquilo. Ele falou, e é assim que ele tá tratando meu filho. Então não é coisa da minha cabeça, eu tô vendo com o meu olho o que tá acontecendo. E daí ele foi pra produção da Nickelodeon, né? Na época do Amanda Show. E eles falaram, não, eu acho que você tá assim, você não conhece muito, porque na verdade o Brian é gay. Então ele é assim, meio, sabe, flamboyant. Meio assim, sei lá, ele é mais. Como é que você fala? Ele toca mais nas pessoas, ele é mais carinhoso, então, de repente, você não tá acostumado com isso, porque talvez você seja homofóbico. E daí o pai dele falou: tá bom, né? O que você vai falar, né? Se for chamado de homofóbico, você não quer ser homofóbico, você é uma pessoa legal, você não. E daí ele ficou assim, com uma pulga atrás da orelha, mas não trouxe mais nada à tona. E o Brian começou a se aproximar muito do Drake. E ele começou a se inserir mais e mais na vida do Drake. Para vocês terem uma ideia, o Drake ia tocar num bar em, sei lá, na Califórnia, em San Diego, numa outra cidade. O Brian dirigia para ir ver o Drake tocar. Ai, gente. Gente, vamos lá. Brian tem uns 40 anos já nessa hora. Drake é um adolescente de 14 anos. Eu acho adolescente uma fase. Adolescência é uma fase maravilhosa. Eu adoro. Tive sobrinhos adolescentes. Acho maravilhoso. Mas não existe adulto na face da Terra que esteja interessado na vida de um adolescente. Gente. Sim, esse é o tipo de rolê que se você vai porque você é parente e foi obrigado. Sim. Se você tá lá, se você dirigiu pra ir lá, pra um cara que não é parente seu, ninguém nem te chamou. Pois é. O Drake fala que o Dan, ele até ia de vez em quando, assim, pra acompanhar, porque ele tava acompanhando a carreira do Drake. Ele, assim, se tivesse próximo dele, se fosse um bar perto da casa dele, o Dan ia ver. Mas o Brian, ele dirigia pra outra cidade. E o pai do Drake, cada vez mais cabreiro, cada vez mais desconfiado, o Brian começou a falar pro Drake que o pai dele estava roubando dinheiro dele. E que o Brian começou a falar também que ninguém no set gostava do pai dele. E que não era bom pra carreira do Drake ter o pai como empresário. All grooming. Querendo afastar da família. E ele conseguiu. Ele conseguiu um advogado pro Drake. Pra investigar o pai do Drake. E detalhe, o pai dele nunca tinha roubado nenhum dinheiro, nenhum centavo dele. Só que a cabeça do Drake já tinha sido virada. E a cabeça da mãe do Drake, que já não gostava do pai, já tinha tido um divórcio, sabe? Eles já tinham brigado muito nessa vida. Ela virou contra o pai do Drake. E ele foi afastado como empresário. E ele falou que ele chorou pra caramba, que ele ficou assim, arrasado. Mas que como ele amava o filho dele, ele queria o bem da carreira, pra carreira do filho dele, ele falou, tá bom, eu vou fazer o que vocês estão pedindo. O Drake vai ter o que ele quer. E ele se afastou. E daí o Brian começou a se inserir cada vez mais na vida do Drake. Como a mãe do Drake não dirigia, ou não queria dirigir até Los Angeles, até onde os testes, as audições, o Brian dirigia o Drake para essas audições, para esses testes. E muitas vezes essas audições, esses testes iam até tarde e o Drake dormia na casa do Brian.
Até que um dia, quando ele tinha uns 15 anos, ele acordou com o Brian em cima dele fazendo coisas que você não deve fazer com uma criança. E o Imagina que Drake, horror, o susto. E a pessoa que você confia, a pessoa que você, tipo, que você gosta. que você rompeu com a sua família por conta de conselhos mal dados, né? Por conta de conselhos dessa pessoa. E você é uma criança, você não tem como pegar seu carro e ir embora. Você não tem como se defender. Você tá completamente à mercê daquela pessoa. E daí ele se desculpou, meu Deus, cruzei a linha, passei dos limites, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém, isso nunca mais vai acontecer. E aconteceu diversas vezes. Claro que aconteceu. E o Drake falava que ele não podia falar, eu não quero mais ir na casa do Brian, porque era lá que ele tinha as aulas de teatro, de coaching de atuação e diálogo. Então, alguém ia desconfiar se ele de repente não quisesse mais ir lá. E o Drake se sentia cada vez mais preso naquela situação e aconteceu. E daí no documentário eles falam assim, ele fala, aconteceu e ficou pior e pior e muito pior e eu não sei como elaborar isso na frente das câmeras. E daí a entrevistadora pergunta pra ele o que ele quer falar, né? E ele fala, por que você não faz o seguinte? Imagina o pior que uma pessoa pode fazer pra outra nesse tipo de situação. E daí você vai saber o que aconteceu comigo. E é bizarro não, né? É triste, porque quando você acompanha a história do Drake e do Josh, dos dois atores mirins, e eu vi faz pouco tempo, gente, faz meses que eu tava vendo, eu vou colocar o link pra quem quiser assistir, eu assisti no canal do Gianluca, que eu acompanho, a biografia dos dois, né? E meio que ninguém sabia direito o que tinha acontecido, porque no começo o Drake era meio que a estrela do show, e o Josh até fala depois que ele se sentia meio que deixado de lado, ele sentia que o Drake tinha mais oportunidades que ele era meio que o sidekick, só que conforme eles foram crescendo, ninguém sabia explicar o que, mas falam que o Drake foi ficando extremamente perturbado, tanto que depois, com os dois adultos, o Josh já era o bem-sucedido e o Drake era o fudido da vida. É, porque o Drake teve problemas com abuso de substâncias, Sim, né? ele teve um monte de problema. Tanto que o Josh nem convidou o Drake pro casamento dele, assim. Tipo, eles se afastaram, seguiram caminhos diferentes. O Josh foi ser bem sucedido e o Drake. E ninguém sabia dizer o que tinha acontecido, sabe? E o pior é que o Drake ainda era, tipo, acusado de jogar fora oportunidades que a vida tinha dado pra ele. Tipo, nossa, você tinha tudo pra estar estourado, o que você tá fazendo na sua vida? E ninguém sabia. Tipo, até pouquíssimo tempo atrás ninguém sabia. Ele era tido como o train wreck, assim, sabe? Tipo. Como o Lindsay Lohan. Sim. Tipo, como se ele fosse a pessoa que desperdiçou. Como se ele fosse uma pessoa que tivesse, tipo, jogando meio que o talento fora porque ele tava a fim de festar. Porque eles falam, não, porque ele gostava muito de festar, ele tava acostumado. Como se fosse uma pessoa que tava. Ele era retratado, na verdade, como mimado, como uma pessoa que tava acostumada a ter tudo muito fácil, como uma pessoa que, tipo, depois que cresceu não amadureceu e não soube lidar com a vida adulta e que se ferrou por conta disso. E não como, tipo, olha pelo que esse moleque tava passando, sabe? Então, além de tudo isso tá acontecendo com ele ainda foi difamado por anos. E visto como o train wreck. Mas, e detalhe, no documentário é a primeira vez que ele falou isso em público. Ninguém sabia que era ele. Porque o que aconteceu? Um dia, ele arrumou uma namorada, ele tava o tempo todo na casa dessa namorada. E um dia, o Brian começa a ligar pro Drake. E começa a ligar, e ligar, e ligar. E o Drake atende e fala... e ele fala, pô, eu tô indo pra Disney, vamos pra Disney, vamos pra Disney, vamos pra Disney. E ele, não quero ir, eu tô aqui na casa da minha namorada, eu vou ficar aqui. E ele tá claramente desconfortável. E o Brian não para de ligar. E daí a mãe da namorada do Drake pega e fala, você pode vir aqui na cozinha falar comigo, por favor? Daí ela fala, o que tá acontecendo? Porque não é normal um homem de 40 anos ligar pro namorado da minha filha dessa forma. E daí ela marca terapia pra ele, ela avisa a mãe, olha, ele tá numa situação de perigo, eu não sei o que tá acontecendo, mas ele tá numa situação de perigo, eu vou marcar uma hora com o nosso terapeuta da família. A família toda, pelo jeito, era meio igual a gente. E todo mundo medicado, tratado.
Mas ela marca uma hora no terapeuta e um dia, não dá em nada, mas um dia o Drake explode com a mãe dele no telefone e fala tudo que estava acontecendo. E daí a mãe dele chama a polícia e ele fala tudo pra polícia. O que é extremamente traumático, mas ele fala tudo. E o pior de tudo, a polícia faz ele ligar pro Brian para conversar com o Brian enquanto eles gravam as ligações, para fazer o Brian confessar. E o Brian confessa, sem saber que tá sendo gravado. E daí, gente, o que acontece? O Brian, ele declarou nada a contestar as acusações de crimes contra menores. E o Drake fala no documentário que na audiência, na corte, na condenação, né, na sentença, o lado do Brian tava lotado. Hollywood inteiro tava apoiando esse homem. Ninguém sabe o que ele falou para as pessoas, o que ele exatamente descreveu tinha acontecido, mas várias pessoas, tipo, acho que foram umas 40 pessoas em Hollywood, produtores, atores, diretores, executivos, escreveram cartas para o juiz pedindo um sentenciamento brando. O Ashton Kutcher e a Myla Kunis não fizeram a carta? Uhum. Pro Dan. Pro cara que foi condenado por abuso sexual. De mais de uma mulher, acho que foram 2 ou 3 mulheres, não foi? Uhum. Então, assim... Hollywood sendo Hollywood. Eles sempre vão defender quem é da panela deles. Não, e eles têm, o Ashton Kutcher e a Myla Kunis têm filhos, né? Não, eles têm uma organização que luta contra sex trafficking. Então, assim, parabéns. Parabéns. Mas, enfim, o que aconteceu, gente? O Brian foi condenado a 16 meses na cadeia. Meses? E a se registrar como um agressor sexual. Na audiência, no sentenciamento, a mãe do Drake se dirigiu ao Brian, né? Porque eles fazem aqueles statements que a vítima pode ler. Statement de impacto. De impacto à vítima, que a vítima pode ler e falar como o crime afetou a família, a vítima, enfim. O Drake não se dirigiu ao Brian. Ele se dirigiu a todo mundo que estava do lado dele no tribunal. E isso eu achei uma coisa tão corajosa para um menino de 15 anos fazer na frente de uma corte, na frente de um tribunal, com adultos, com advogados, com juízes, com todo mundo te olhando. Ele vira para o público que tá atrás, que tá do lado do Brian, e ele fala: vocês vão para sempre ter a memória de sentar nesse tribunal e defender essa pessoa. E eu vou para sempre ter a memória dessa pessoa que vocês estão defendendo me violando e fazendo coisas abomináveis comigo. Imagina uma criança de 15 anos falar isso para um bando de adulto. Um bando de adulto sem vergonha, né? Sim. Bem, gente, 16 meses depois ele sai da cadeia e, registrado como um agressor sexual, ele voltou a trabalhar em Hollywood. Não só ele voltou a trabalhar em Hollywood, ele voltou a trabalhar no Disney Channel, numa série chamada Hotel Doce Hotel, As Aventuras de Zack and Cody. De que jeito que ele conseguia? Ele não podia, né? Ele não tem que ficar a não sei quantos metros de criança? Então, a Disney demitiu ele depois de descobrir o passado dele. Porém, contudo, no entanto, uma coisa que eu acho muito engraçada é que, como ele voltou fazendo uma ponta, um voice-over, que era... O personagem do Brian era um espelho que falava. Então, ele não tinha contato com os atores e ele não estava no set quando as crianças estavam no set. Ou seja, isso me dá a ideia de que a Disney sabia exatamente quem eles estavam contratando. Sim. Porque eles tomaram toda a precaução do mundo para que ele não tivesse. E você acha que eles não fazem um background check? Pelo amor de Deus, né? Amada. Sabe? Mas o diretor e a esposa do diretor
que trabalhavam nessa produção, trabalhavam nas aventuras de Zack and Cody, chamam Rich Correll e Beth Correll. E eles defenderam, eles estavam naquelas cartas que foram enviadas para o juiz que defenderam o Brian. Gente, Hollywood defende Hollywood. A Disney só tem problema com comunista. Se você gosta de abusar de criança, tudo bem. O problema é se você acredita que a renda tem que ser distribuída igualmente e não ficar contida nos detentores dos meios de produção. Sim. Então, assim, é só isso que não pode. Agora, você pode ser a pior pessoa do mundo, você tá lá trabalhando. Comunista, não. Ah, não, aí uma linha foi traçada. Mas indecências com crianças? Aí tudo bem. O importante é não ser comunista, de acordo com o playbook da Disney. Vale lembrar, gente, que o Dan Schneider não estava entre essas pessoas que defenderam o Brian Peck. Segundo o Drake, ele foi a única pessoa, o Dan foi a única pessoa que ligou pro Drake e perguntou, foi você? E o Drake falou... porque ele não falou quem ele era. Não, ninguém sabia. Gente, ninguém sabia quem que... Todo mundo sabia. Tipo, teve uma reunião no set, depois que o Brian foi preso, e daí eles falaram, gente, o Brian foi preso por molestar uma criança. Ninguém sabia se era uma criança do set, ninguém sabia se era uma criança fora da Nickelodeon, ninguém sabia quem era. Inclusive, gente, o pai do Drake não sabia que era ele. Eles estavam voltando a se falar, e daí um dia o Drake liga pro pai e fala, você viu que prenderam o Brian? E daí ele, por molestar uma criança, e ele, eu sabia que aquele homem era shade, que não sei o quê, graças a Deus ele não teve tempo de meter as mãos em você. Ele só veio descobrir, tipo, depois, muito depois. Ele não tava nem na audiência de sentenciamento do filho. Do Brian Peck. Com o filho. Só tava a mãe dele. Será que foi pra poupar ele ou porque ela não queria... Eu não sei como que aconteceu. Eles só falam que depois ele descobriu, mas eles não contam no documentário como que ele descobriu. Foi uma coisa... ele só fala, assim, que ele não é mais a mesma pessoa. E ele chora. Claro, ele é uma pessoa maravilhosa, gente, o paizão. E ele sabia que tinha alguma coisa errada. Ele sabia que ele tinha que defender o filho, e ele foi afastado do filho. E, gente, pais, briguem pelos seus filhos. Sabe? Não deixa a mãe tomar conta, não deixa um produtor tomar conta, não deixa nada tomar conta. Briga. Se você não foi violento, se você não abusou de ninguém, da mãe ou do filho, briga pelo seu filho. Sabe? Se envolve na vida do seu filho. Porque, gente, ele nunca ia poder parar o que aconteceu, mas ele podia ter protegido o filho de alguma forma. Não sei. Mas assim, gente, o Dan não defendeu o Brian, ele ligou pro Drake, a única pessoa da Nickelodeon que ligou pro Drake, e a única pessoa que falou, olha, foi você? E o Drake falou, foi. E ele falou, tá bom, é só isso que eu preciso saber, você nunca mais precisa falar disso. Você precisa de alguma coisa? E o Drake falou, não, tá tudo bem. E eles continuaram trabalhando e nunca ninguém mais falou disso. Então, dessa forma, o Dan protegeu o Drake e o Drake não acusa o Dan de nada. Mas, gente, vale lembrar que, assim, o Dan não foi acusado de absolutamente nenhuma indecência envolvendo crianças. Ele não teve envolvimento pessoal com os predadores. Nem o Jason, nem o Brian eram amigos do Dan, amigos próximos, pessoais do Dan. Mas há certas coisas que o Dan faz e fazia que são extremamente problemáticas também. Por exemplo, ele como criador e produtor do show Victorious, ele coloca a Ariana Grande, que é uma menina já extremamente petite, extremamente pequena, em situações em que ela tá extremamente sexualizada. Tem uma cena em que ela tá com uma batata e que ela fala assim, às vezes eu penso, com aquela vozinha dela, às vezes eu penso se dá pra tirar suco de uma batata. E daí ela tenta espremer a batata e ela fica gemendo, espremendo a batata e fechando o olho e falando, come on, tipo, vai, me dá o suco. Tipo, pra mim e pra você, assim, como criança, a gente jamais ia ver isso como algo sexual.
Só que agora adulta, você consegue olhar e falar, gente, essas cenas são cenas que foram emprestadas de entretenimento adulto. Não é de bom tom. Então você colocar crianças em cenas que claramente você vê em entretenimento adulto é uma coisa extremamente problemática. Os pais podem não reparar, as mães, as crianças não reparam, as crianças não entendem, mas tem gente que entende. Tem gente que sabe o que a Ariana Grande estava aparecendo naquela cena, e tem gente que aproveitou isso. Então, fica o questionamento para quem que o Dan tá fazendo essas cenas, porque ele sabe o que ele tá fazendo. Tem uma outra cena do Zoe 101 que a Jamie Lynn Spears, eles, tipo, sei lá, eles têm uma... Eles adoram meleca na Nickelodeon, então tem sempre uma meleca, tem sempre alguma coisa nojenta. Slime. Sempre uma coisa assim acontecendo, e tem uma cena em que vai um monte na cara dela. E daí, atrás das câmeras, uma atriz que trabalhava com ela, a Alexa Nicola, ela fala que... Ou Nicholas, fala que ela ouviu, eles falaram, isso é uma ejaculação. E brincando e rindo. Ou seja, de novo, uma criança não vai saber disso. Mas a gente que é adulto já viu isso em entretenimento adulto. E a gente sabe para quem que o Dan tá fazendo essas cenas, ou quem tá lucrando com essas cenas, né? Quem tá consumindo isso de forma inapropriada. A Alexa Nicholas, ela também fala que ela foi super sexualizada, que o Dan escolhia as roupas dela e que as saias eram extremamente curtas. Mas um figurinista defendeu o Dan falando que ele nunca escolheu nenhuma roupa para Alexa ou para nenhuma das meninas. Então fica uma coisa assim, gente. Tem a questão dele estar muito próximo da Amanda Bynes, ele ter um relacionamento inapropriado com as meninas, ele é uma pessoa que não cresceu, ele se sente muito à vontade ao redor de adolescentes, ele faz essas cenas extremamente inapropriadas para adolescentes, mas ele nunca foi acusado de nada. Eu, particularmente, não acho que ele seja um predador por falta de evidência apenas, tá? Mas eu acredito que ele gosta de colocar crianças e adolescentes em situações desconfortáveis, assim como ele gosta de colocar adultos em situações desconfortáveis. Penso que ele fez com aquela escritora. De falar, você não gostava de fazer telesexo? Não era isso que você fazia? Ele é o sádico, né? Ele Ele gosta de gosta. deixar. Ele tem tesão em deixar a pessoa desconfortável. E eu acho que ele fazia essas cenas com crianças mais como uma afronta, para deixar os adultos desconfortáveis. Porque ele gostava de ver os adultos desconfortáveis. E isso fica claro quando os atores também falam no documentário que muitas das cenas eram assim... Eram chatas, era um monte de gosma, de slime, ou de açúcar caindo em cima de você, ou de... ele filmava bloopers atrás das câmeras, sabe? Ele filmava ele assustando as meninas, ou tipo, filmando muito próximo das meninas, sabe? Elas claramente desconfortáveis com a câmera na cara delas. Ele é uma pessoa que ele gosta de invadir o seu espaço e fazer você ficar desconfortável. Ele gosta de te deixar desconfortável. E ele gosta de ver o olhar na sua cara quando você está desconfortável. Ele gosta daquilo. Sim, é sadismo. E tem outras coisas também, tipo, tem vários compilados, assim, de cenas em que as crianças estão lambendo coisas, ou os pés são muito, assim, visíveis em todas as cenas, tem muita coisa falando de pé, tocando o pé. Tem uma cena em que a Ariana Grande coloca o pé na boca e que ela fica lambendo o pé dela. Então, assim, gente, eu acredito que ele gosta de fazer isso pra provocar os adultos muito mais do que as crianças, mas eu não coloco minha mão no fogo por esse homem, mas nem fudendo. Eu não deixaria minha criança perto desse homem nem fudendo. Em 2018, ele foi desligado da Nickelodeon depois que o movimento Me Too começou e que várias pessoas vieram à tona e falaram de todo o comportamento tóxico e abusivo que ele tinha tido. E apesar dele nunca ter sido acusado de nada
sexualmente inapropriado, ele criou um ambiente extremamente tóxico e as massagens que ele recebia é uma coisa extremamente inapropriada, o que fez com que a Nickelodeon só afastasse ele. Mas não se preocupa, Não. porque gente assim, meu amor, não desaparece. Gente boa desaparece, nunca mais trabalha, fica traumatizada. Gente assim não, gente assim tem amigos, tem dinheiro, ele tá com vários projetos e ele tá pronto para voltar para outros, não exatamente para televisão infantil, mas para outros projetos mais adultos. E ele tá recebendo fundos para isso, ele tá recebendo dinheiro, produtor, tá tudo bem, gente. Nada afeta o Dan. A vida do homem branco heterocis é muito fácil, né? Maravilhosa. E esse é o lado obscuro da televisão infantil. Assim, eu gostei muito do jeito que você contou a história, mas eu tô horrorizada com essa história. É horrível, porque, tipo, é uma coisa que marcou a nossa geração. A Nickelodeon era maravilhoso, gente. A nossa geração ama Nickelodeon. E daí você sabe que todos os atores estão passando por coisas horríveis enquanto você. Então, Lá, e aí tipo, você fica pensando, agora sempre que eu ver alguma coisa da Nickelodeon, eu vou ficar pensando, gente, pelo que será que essa pessoa passou? Será que essa pessoa não passou por nada? Ou que ela só não falou nada porque ela não pode? Então, eu fico pensando nisso também, porque, tipo, eu tava falando, eu não peguei, assim, Victorious, a parte da Demi, a Demi é da Disney. Mas a parte da Ariana Grande, a parte da Janete, eu já não pegava, assim, do Eu vi um Drake. pouco, porque eu cuidava das minhas primas, às vezes, tipo, eu ia lá ficar com elas e tal, e elas assistiam muito iCarly, muito Zack and Cody. A da Ariana Grande não, mas essas duas eu meio que pegava delas assistindo, delas pequenininhas assistindo, tipo, na casa da minha tia, assim. Hum, Então eu meio que, de estar lá, né, eu meio que via por tabela, assim. hum. E agora, gente, Mas, me- então, daí eu fico pensando quando eu vejo Kenan e Kel. E daí eu fico pensando, nossa, o que tava acontecendo? É que em Kenan e Kel ele não era tão poderoso, né? Ele não era mas você tão. quer acreditar que, tipo, imagina, não é o caso, tá, gente? Falam que eles se amam na vida real, eles são uma família, mas imagina você descobrir que, tipo, o elenco de Modern Family, tipo, se odeia e que o ambiente de trabalho é uma bosta. Ia acabar com a Atrapalha. minha vida. Sim, o que, gente, tô só dando exemplo, não é o caso. Não é o caso. Pelo contrário, eles realmente se dão muito bem na vida Eles se real. Assim. reúnem o tempo todo ainda. Sim, estão sempre nos rolês. Mas imagina, atrapalha pra você. E aí agora, sempre que eu ver alguma coisa assim da minha infância, eu vou ficar pensando, gente, O que tava acontecendo? você tá olhando achando que tá todo mundo se divertindo a valer, que eles estão bem lá no set, que os direitos deles e o espaço deles está sendo respeitado, mas na verdade, tipo, ao assistir, ao gostar e tal, você tá fazendo parte de, tipo, de um movimento que coloca essas pessoas. Tipo, eu fico pensando assim, você tá lá, tipo, tomando o seu Nescau depois da escola, fez o seu dever de casa, tá, tipo, vendo Nickelodeon, sem saber que o que tá acontecendo é, tipo, o Drake tá sendo molestado por 6 meses. Sim! É terrível, gente, é terrível. Mas é. Ah, vale. Eu tenho que lembrar uma coisa também. O Drake, como a gente falou aqui, ele teve vários problemas com abuso de substância, terapia, surto psicótico. Ele ficou bem ruim, gente. Tem uma menina que começou a se corresponder com ele. E ela era menor de idade. Ele diz que assim que ele descobriu, ele parou de se corresponder com ela imediatamente. E que ele já tinha namorado também. Acho que na época ele já tinha. Tipo, não era nada inapropriado, mas ficou mais inapropriado. E depois que ele descobriu, ele parou de se corresponder com ela. Porém, ela foi, tipo, a uns 9 shows dele. E ela ficava atrás desse homem, atrás desse homem, atrás desse homem. E ela acusou ele de molestar ela quando ela ainda era uma adolescente. Ele nega, mas ele foi condenado a se registrar, eu acho, como um sex offender, como um agressor sexual, e ele foi acusado a serviço comunitário, ele foi condenado e sentenciado a serviço comunitário. Mas não existem provas concretas de que ele tenha feito nada. Ficou meio que ela disse, ele disse, eu quero acreditar nela, mas eu também acho a história dela um pouco estranha.
E o fato dela ter ido 9 vezes atrás dele. Mas eu não sei, eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém. E ele continua casado com um filho, ele tá em terapia, ele tá se tratando, ele tá sóbrio, ele nega que ele tenha feito qualquer tipo de coisa inapropriada com menor de idade, mas vamos ver, né? Não tem provas concretas contra ele. Então, não sei, gente. O que vocês O que vocês acham? Fala pra gente, mas é muito triste, porque ele só falou agora que era ele, né? Então, os atores, inclusive, que. Teve uns atores do O Mundo é dos Jovens que mandaram cartas pro juiz defendendo o Brian. E depois eles foram em podcast e eles voltaram atrás, falando que se eles soubessem o que realmente tinha acontecido, eles jamais teriam escrito aquelas cartas. Mas assim, gente, é isso. Não sei. Não sei em quem acreditar. Conta pra gente o que vocês acham, qual a opinião de vocês. Vocês assistiam essas séries também? Eu acho estranho, porque como eu tava falando no início do episódio, todas essas crianças, ou elas pararam de atuar, ou elas tiveram problemas... Ou elas despirocaram. Despirocaram. Tiveram problemas sérios. Tipo, a Amanda Bynes, gente, coitada, ela despirocou de uma forma que... A gente não sabe o que aconteceu entre ela e o Dan, né? Vai saber. Supostamente. Como eu falei, não tem nenhuma acusação contra o Dan nessa área, mas eu não coloco minha mão no fogo por ele. Eu vou te mandar os TikToks das cenas inapropriadas, a gente não pode divulgar, mas eles vão estar na descrição desse episódio, junto com todas as minhas fontes. E lembrando que o documentário chama Quiet on Set, não tem data de estreia prevista no Brasil, mas esse é o resumo da ópera. E eu espero que vocês tenham gostado. E se ele for para o Brasil, quando chegar no Brasil, eu sugiro muito que vocês vejam, porque eu só dei um resumo mesmo e é um documentário muito bom. É isso, gente. E agora... Bora começar a semana depois dessa, né? Pois é, agora eu preciso matar uma aranha que eu tô olhando. Você viu que eu tô olhando aqui pro lado? Eu vi, mas eu achava que você tava olhando pro George. Não, tem uma aranha que tá na minha cortina e ela é... Aqui na Noruega nenhuma aranha é venenosa, mas me dá um... Tipo, ela tá ali parada na minha cortina, eu tô olhando pra ela não se mexe, eu não me mexo, ela não se mexe, eu não me mexo, eu olho pra ela Joga olha pra mim. fora, ela é boa pra... Você tem problema de mosquito no verão? Porque elas matam os mosquitos, Muito. mata mosca. Não Sim, mata então. não, joga ela pra fora. Então, eu não vou matar, mas eu Pega quero... com uma folha de sulfite, sabe quando você dobra a folha de sulfite, puxa por baixo, assim, e joga pra fora. Porque aí, se ela ficar pra fora da sua casa... No verão, provavelmente ela vai fazer uma teia no alto e ela mata todas as moscas. Então, talvez eu só vá dormir e deixar ela aqui no escritório. Porque, como eu falei, não tem nenhuma aranha venenosa na Noruega. Essas aranhas aqui da Noruega é igual lagartixa. Você faz assim na parede, ela sai correndo. Desesperada. Então se não é venenosa, porque eu pensei, é venenosa tem perigo pro George, né? Mas se não é, deixa aí, porque te ajuda com as moscas, com os mosquitos, com tudo. Mas eu tô aqui, ó, tô falando aqui de todo o problema, eu tô aqui, ó. O problema mais imediato. The call is coming from inside the house. Tipo, ela não se mexe, ela olha pra mim, eu olho pra ela. E é isso, gente. Boa semana. Tchau.